Agora nós vamos seguir para os indicadores finais aqui do nosso relatório, para a gente entender e fazer o fechamento de todo esse contexto de indicadores. Então, o meu relatório diz que dentro dele, lá na página 68, eu tenho uma tabela de pontos fortes e de pontos limitantes. É essa tabela aqui que vocês vão encontrar. O meu está aproximadamente na página 68, encontrem o de vocês. Essa tabela, o que que ela faz? Ela retrata para gente a quantidade de pontos fortes e de pontos limitantes que o mapeado ele está afirmando que ele possui de cada estilo comportamental na fase um e na fase 2 da pesquisa, juntamente com a média geral apresentada nos quatro estilos. Então, se eu olho, por exemplo, o perfil desse mapeado, eu vou ver que do perfil dominante, ele apresentou 80% dos adjetivos positivos. 75,74% dos adjetivos positivos do influente, do estável, 29,09%, do analítico, 10%. Se eu somar esse percentual dos adjetivos positivos e dividir por 4, porque são quatro esferas comportamentais, eu tenho uma média geral dos pontos fortes desse profissional. Então, esse profissional que está na minha tela, ele tem 48,71 de pontos fortes. A mesma coisa para os pontos limitantes, né? O que que eu vou ver aqui dos meus pontos limitantes? O que que são os pontos limitantes? São os adjetivos negativos que a pessoa afirma ter relacionada àquela esfera comportamental. Do dominante, essa pessoa, ela menciona ou ela traz aqui que ela apresenta 33,3% dos perfis do comportamento limitante do perfil dominante, 25% do influente, 0% do estável, ou seja, ela não vê nela características negativas do estável, e 8,33% do perfil analítico. Se eu somar esses percentuais de pontos limitantes e dividir por 4, eu tenho uma média geral dos pontos limitantes, que no caso desse mapeado é 16,67. Dari, é normal eu ter nos pontos limitantes alguma esfera comportamental com zero de percentual de pontos limitantes? É. Porque se aquele perfil não é o perfil predominante da pessoa no perfil geral, é um perfil desenvolvido. Lembra que eu falei para vocês que se eu estou desenvolvendo um perfil, eu vou aprender as características positivas dele? Eu não vou aprender ou eu não vou modelar os comportamentos negativos. Essa pessoa provavelmente é um perfil dominante influente. Olha o percentual, tanto de pontos fortes quanto de pontos limitantes. É um perfil, a gente consegue fazer essa leitura. Essa pessoa vê um pouquinho de pontos limitantes do analítico, mas do estável ela não vê nada. Então a gente vai fazendo essa análise aqui, tá? Para entender como é que estão os pontos fortes e os pontos limitantes. Sobre a leitura dos pontos fortes e dos pontos limitantes, geralmente a gente reconhece mais pontos fortes do que pontos limitantes em nós. Então, no nosso relatório, a gente possui mais pontos fortes e limitantes das dimensões que caracterizam o nosso perfil geral, que é o que eu acabei de explicar para vocês. E não é anormal a ocorrência de 0% de pontos limitantes nas dimensões que não são determinantes do nosso perfil. Por exemplo, esse respondente aqui não tem um perfil muito provavelmente estável como um perfil geral, então tem 0% ali de perfil de adjetivos negativos para o perfil geral. Nessa média geral de pontos fortes, quando ela é maior do que 65%, quais são as possibilidades de análise de indicadores que eu tenho? Primeiro, que tem a presença de muitos comportamentos positivos da pessoa, ela consegue ver muitos comportamentos positivos daquela esfera, que existe a possibilidade do mapeado ele ter desejado se apresentar um pouco mais avançado em relação às qualidades dele, sobredotado ali de muitas qualidades. Mostra pra gente também uma possibilidade, se for maior que 65%, tá, gente? De tentativa de burlar o resultado. Então, a gente tem que analisar isso nos processos seletivos.
e uma tendência de alta autoestima, acima de 65%. Quando é menor que 50%, o que está mostrando para gente? Que existe a presença de poucos comportamentos positivos em duas ou mais dimensões e que existe a possibilidade de uma baixa autoestima, tá? E o que que é importante? Quando a gente vai fazer análises isoladas por dimensão do DISC, é importante a gente confirmar a tendência de um indicador chamado ITA, que é o indicador de autoestima. Já já a gente vai passar por ele, e vocês vão ver, né? Se eu estou fazendo uma análise isolada de média geral de pontos fortes, eu estou vendo que é mais que 65%. Ai, será que essa pessoa tem autoestima? Eu vou lá no ITA e dou uma olhadinha se a tendência dela tá com uma tendência alta autoestima, ou se ela tá média, ou se tá baixinha, para eu fazer essa validação de hipótese. Média geral de pontos limitantes, quando ela se apresenta para mim aqui menor do que 7%, o que que eu tenho que observar? Que essa pessoa, ela vê a presença de poucos comportamentos negativos, nos fatores comportamentais dela. E também existe a possibilidade do mapeado ter desejado se apresentar com uma imagem mais positiva dele mesmo, que indica para a gente uma possibilidade de tentativa de burlar o resultado. Então, se eu tenho um ponto forte ali, uma média geral de pontos fortes maior que 65 e uma média geral de pontos limitantes menor do que 7, eu já preciso ficar um pouco mais atenta com o resultado daquela pesquisa, a hora que eu vou conduzir a devolutiva com a pessoa. Se eu tenho uma média geral de pontos limitantes maior do que 30%, o que que eu preciso observar? Presença de muitos comportamentos negativos em duas ou em mais dimensões, possibilidade de baixa autoestima ou autocrítica, autoexigência muito elevada, tá? Sempre checando com o ITA. É importante a gente checar com o ITA. Vocês deram uma olhadinha na média de pontos fortes, na média de pontos limitantes de vocês, para ver como está? O meu está na página 68, vocês conseguem ter uma visibilidade, tá? Ô, Dari, só explica de novo a parte do zero, que você falou quando pode dar zero. O meu deu zero em duas aqui. Quais que deu para você zero, tá? Dominante e estável. Tá, o que que quer dizer o zero ali? Que a Lá nos pessoa pontos limitantes. Isso, a pessoa não vê características negativas dela dentro daquele perfil, tá? Então, se eu tenho nos pontos limitantes algum resultado como zero, quer dizer que eu não vejo que eu carrego características negativas daquele perfil. Se deu no estável e deu também no dominante, quer dizer que você não vê em você características negativas desses dois perfis, Thali. Entendi. Tô anotando aqui. Qual que é o teu perfil geral? É influente, né? É influente. O influente. Quando a gente tem por exemplo, uma pessoa que tem um perfil influente alto, provavelmente os pontos limitantes maiores dela vai estar ali na esfera da influência. Vai ter uma pontuação mais alta. Quanto que deu o seu percentual isolado de ponto limitante do influente? Tá na segunda linha dos pontos limitantes. É, deu 18,75. Mas o meu maior foi 25% analítico. Olha só que curioso isso. Você vê que você carrega muitas características negativas do analítico. Você reconhece em você características negativas do analítico. Que características que podem ser essas? Serem mais metódicos, mais sistemáticos, mais inseguros. Em alguns momentos precisam ter a visão do todo para tomar uma ação, senão não consegue se deslocar dentro daquele projeto, precisa ter mais segurança. Alguma dessas características faz algum sentido para você, Thali? Sim, sim.
Mas o analítico é um perfil que eu queria ser. Que eu queria parte dele para mim, entendeu? Quanto que deu os pontos fortes do perfil analítico para você? Nos pontos fortes, logo acima. É, então deu baixo. Deu Quanto? 10,91 foi o menor. Sabe o que que você pode. Eu não vi seu relatório inteiro e não sei o seu contexto atual, mas eu vou te dar uma pista, um cheiro de experiência do que pode ser. Será que você está tentando modelar um comportamento analítico para você desenvolver? E aí você está modelando pontos limitantes do analítico inconscientemente, sem perceber? É isso. Porque às vezes, na ânsia de desenvolver determinadas características do perfil, se a gente não tem clareza de quais são os atributos daquele comportamento, e a gente vai fazer uma modelagem comportamental, a gente modela a característica Do negativa. lado negativo. Modela o lado negativo, porque a gente não vê o atributo. Se um dos pontos que você quer desenvolver é o analítico, Thali, eu vou te dar uma sugestão. Pega as competências comportamentais do analítico, que eu mostrei para vocês antes do almoço, que tem lá no mapa de alto desempenho, quais são as competências do analítico. Você vai nas competências comportamentais que tem os atributos dentro de cada competência e você vai olhar quais são os atributos que você está precisando desenvolver. E aí você segue por aquele caminho para fazer o desenvolvimento, porque aquilo é o positivo do comportamento do perfil. Pode ser que se você falou que a sua sócia é uma contabilista, se eu não me engano, Sim, né? Dentro do universo de contabilista é muito comum a gente ter pessoas de perfil analítico puro. Muitas pessoas de perfil analítico seguem esse muito. caminho. É. O que que acontece quando é um perfil natural? A pessoa vai apresentar a característica positiva e a característica negativa. Se a gente não tem ainda os atributos claros na nossa cabeça do que é a composição daquele perfil de maneira positiva, a gente pode modelar um comportamento limitante que tem ali, entendeu? Isso é uma armadilha comportamental que acontece às vezes. Tô me sabotando. É uma hipótese, né? Checa, Não, vê se mas é faz mesmo, não, é isso aí, sentido. Dari. Exatamente isso. Vale checar. E aí, com os atributos agora em mãos, você sabe exatamente, isso aqui que eu preciso. Então, uma pessoa que tem isso aqui, ela faz isso, isso e isso. Aí você começa a desenvolver pro lado bom do negócio, sabe? Show. Oi, Mônica. Então, eu também queria fazer a pergunta, né? Porque assim, nos pontos percentuais isolados, pontos fortes, deu uma média geral de 48,99%, né? Aí eu fui lá para os limitantes, dominantes deu 0%, influentes 0%, estável 8%, 8,33% e analítico 8,33%. Ou seja, só 4,17%. O que que quer dizer isso? E no momento que você foi responder a sua pesquisa, você não identificou os pontos limitantes que você vê que você tem. Isso pode acontecer por alguns motivos, Mônica, Ah, né? A gente pode seguir uma sequência lógica de motivos. O primeiro motivo, o mais comum, não é o seu caso, é a pessoa não ter autoconhecimento. Então, a pessoa ela não uhum. tem visibilidade comportamental dela, ela não entende quais são os pontos cegos dela, ela não entende quais são os pontos de desenvolvimento que ela tem, então ela tem uma incompetência inconsciente comportamental muito grande ainda. Ela não Uhum. sabe que ela não sabe. Então, a hora que ela vai apontar, ela não consegue saber o que apontar porque ela não sabe, ela não alcança aquilo. Uma segunda hipótese que pode acontecer é a pessoa não reconhece mesmo, mesmo tendo autoconhecimento, não reconhece que aquilo é um ponto limitante, ela não tem repertório para entender que aquilo é um ponto limitante. Ela Uhum. entende que aquilo é um traço de característica e para ela tudo bem.
né? É uma coisa positiva para ela e ela não vê aquilo como um traço que precisa ser desenvolvido. E aí ela não aponta como uma característica de desenvolvimento. Uma terceira possibilidade, a pessoa projeta comportamentos a hora que ela vai responder como ela gostaria de ser, não como Ah, ela já é. Pode acontecer uhum, também. E aí minimiza muito. E uma quarta possibilidade, e isso acontece muito em processo de recrutamento e seleção, é a pessoa não se sentir à vontade para colocar ali os pontos que ela acha que ela precisa desenvolver, porque ela vai se sentir avaliada, porque ela acha que é uma informação sensível, que ela não vai colocar aquilo ali. Então ela acaba calibrando de uma uhum. maneira mais positiva os pontos que ela tem para desenvolver, tá? Aí, no seu caso, você vai ter que olhar o contexto e ver o que que aconteceu. Eu não vejo esses pontos. Porque eu acho que não haveria motivo para você não se sentir confortável. Foi você que optou por fazer a formação, você Sim, tem o sim, conhecimento, você está disposta, está disponível aqui. Entender na dinâmica da resposta o que que houve que esses comportamentos, você não listou esses comportamentos. Será que na hora que chegou lá na quarta fase, que é a fase do que eu poderia ser mais, o que eu poderia ser menos, você deixou muitos ponteirinhos todos aonde eles estavam, ali no meio, que na sua visão é melhor estar ali naquele meinho, não tem é que ser nem mais verdade. Eu me nem lembro menos. disso. Eu me lembro que tinha algumas coisas que eu falava, eu não sei, eu acho que não precisa ir para cima e nem para baixo, pode ser mesmo. Então Então pode ficou no ser mesmo lugar, eu não movimentei, é. exatamente isso aí, Mônica, e isso Uhum, gera que resposta? Que não há pontos limitantes a serem trabalhados, nem entendi, para mudança de comportamento para mais ou para menos, tá bom? entendi. Tá ótimo, Muito obrigada. bem. Imagina. Então, quando a gente olha na navegação do relatório, como é que a gente conecta os pontos, pessoal? Nós vamos olhar a média geral de pontos fortes e nós vamos conectar esses pontos fortes com o nosso mapa de alto desempenho aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou ver aqui os no perfil isolado dominante 80%, no influente 75,74%. Eu vou fazer uma sobreposição para entender como eu apresentei esses pontos fortes. Já os pontos limitantes, tem uma parte do relatório que é muito legal. Eu quero que vocês encontrem. Pode estar entre a página 68 e a 72. A minha está na 72, chamado Possíveis Pontos de Melhoria para Autoavaliação. Vocês vão dar uma olhadinha aí. O que que nós temos nesses possíveis pontos de melhoria para autoavaliação? Aqui, o sistema ele vai pegar os pontos que você colocou como pontos limitantes e ele vai gerar para você um PDI já dentro da ferramenta. O que você poderia melhorar a partir de seus pontos limitantes? Eu vou dar para vocês 3 minutos para vocês olharem esses possíveis pontos de melhoria de vocês. E eu vou pedir que vocês grifem só aqueles que vocês não concordarem. Que vocês olham e falam assim: poxa, eu já avancei nisso, eu não tenho mais que me preocupar com isso. Isso é algo que eu já superei, tá? Então, tudo que você já superou, você grifa. Tudo aquilo que ainda é um ponto de desenvolvimento, você deixa, porque esse é o seu direcionamento para ação. São essas ações que você tem que tomar. O DISC, ele abre todas as janelas para você e também já te traz as ações. Você só tem que priorizar. O que que você vai fazer primeiro? Vamos fazer esse exercício juntos? 3 minutos para vocês lerem e apontarem? Bora lá?
Não, tá, não pode exercício. Tá? Muito bem. Diga, Tami. Dari, eu até botei no chat, mas eu acho que você não viu. Eu fiquei com uma dúvida, porque o meu ponto, né, o meu perfil aí de dominância, ele deu como ponto forte 30,91 e o limitante 33,33. Ou seja, foi maior do que o limitante foi maior do que o forte. Por que isso acontece? Porque você apontou em você comportamentos limitantes dessa esfera de dominância que maiores do que os pontos fortes. Você vê mais comportamentos negativos dominantes em você do que comportamentos positivos. Essa é a leitura, entendeu? Não tá chegando sua vozinha para mim, Tami. Obrigada. Imagina, linda. Pessoal, conseguiram ler, conseguiram identificar o que faz sentido para vocês, o que não faz, o que vocês já avançaram, o que ainda persiste nessa trajetória de desenvolvimento, que deve estar no PDI de vocês comportamental? Sim, quem conseguiu, coloca aqui no chat para eu conseguir ter uma visibilidade. Deu. Ótimo. Essa é uma parte que eu adoro do relatório DISC, porque eu acho ela muito clara e daqui a gente já consegue levar a pessoa para ação. Os quatro pilares da devolutiva que eu falei para vocês, a gente extrai de dentro do próprio relatório, a ação está toda aqui. Né? A pessoa pode complementar, a pessoa pode trazer a visão dela, a pessoa pode propor ações, mas aqui já tem um plano de desenvolvimento do que ela pode fazer, do que faz sentido para ela. Agora, nós vamos avançar para um pouquinho mais em relação aos indicadores. O índice de autoestima, aproximadamente aí na página 69 do relatório de vocês. O meu ele tá bem no 69 mesmo. É o ITA que eu falei para vocês. Então, o índice de tendência da autoestima, ele vai mostrar para gente como é que tá a autoestima desse mapeado, tá? E o que que ele vai indicar? Se tem uma tendência da autoestima do mapeado pela análise conjunta de três outros fatores que têm pesos diferentes. O que que ele vai trazer para gente? Se essa pessoa está com uma autoestima alta, baixa ou média, qual é o percentual? E ele é um indicador de apoio para a gente checar os pontos fortes, para a gente checar os pontos limitantes, como eu mostrei anteriormente para vocês. Qual que é a conexão de autoestima e autoconhecimento? Existem alguns estudos publicados, especialmente esse que foi publicado em 2007 e 2028, 2007 e 2008, com mais de 22 mil participantes em mais de 16 países. E em todos os países analisados, eles chegaram à conclusão que tem um alto nível, que quem tem um alto nível de autoconhecimento tem mais autoestima. O nível de autoconhecimento, ele está diretamente relacionado com o nosso nível de autoestima. Por que que existe essa conexão, gente? Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais visibilidade a gente tem dos nossos pontos fortes, do que a gente efetivamente é bom, daquilo que a gente faz bem, da forma como a gente entrega. Quanto menos autoconhecimento a gente tem, mais a gente compra aquilo que as pessoas nos vendem. Né, do nosso próprio comportamento, os feedbacks que a gente acaba recebendo, às vezes a gente não tem condição de fazer um filtro adequado daquilo, e aquilo pode ir decaindo a autoestima da pessoa. Então, o que que é legal vocês se relacionarem? Sempre olhar esse nível de alta autoestima, média ou baixa, para identificar o que está acontecendo nos pontos fortes e nos pontos limitantes daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem pontos limitantes acima de 30%, 35%, você vai olhar, a autoestima dela tá baixa.
Ou seja, ela só vê pontos limitantes nela. Ela não vê nada de bom que ela tem. Ela não reconhece as forças, ela não vê os pontos fortes, ela não vê as realizações dela. Eu canso de pegar casos assim, e isso é muito comum em mulheres, tá, gente? Você vai atender principalmente mulheres, às vezes você olha e você fala, puxa vida, a autoestima tá lá embaixo. E aí você vai reconstruindo isso para conseguir conectar os pontos e a pessoa se apropriar dos pontos fortes comportamentais que ela tem. Mas o